No meio da noite, um grupo de soldados fortemente armados invade uma casa e prendem uma mãe com suas 3 filhas. Poucas testemunhas viram o estranho acontecimento, mas isso foi o suficiente para que se espalhasse logo a notícia de que a irmã Sônia e suas 3 meninas foram sequestradas pela guarda pretoriana e levadas para um lugar ignorado. A comunidade cristã de Roma entrou imediatamente em oração, pedindo que Deus concedesse forças à mãe e às filhas para que não temessem a tortura e a morte. Naquela noite, ninguém mais dormiu. Sônia era uma viúva com 3 filhas que viveram por volta do ano 130 depois de Cristo. Esta era uma época bastante perigosa para os cristãos que adoravam apenas ao Rei Jesus. Nestes tempos sombrios, as terras do Império Romano pareciam que eram mais regadas com o sangue dos mártires do que com a água da chuva. Era comum a gente ver os cristãos sempre a fugir da perseguição. Muitos deixavam Roma e procuravam abrigo nos desertos ou nas províncias mais distantes. Sônia, corajosamente, ela fixou morada na capital do império e ali, com a ajuda de suas 3 filhas, ela começou a prática da caridade, alimentando aos famintos, cuidando cada vez mais dos pobres e confortando os prisioneiros. Ela era uma pessoa bastante querida pela sua gentileza e o mesmo serve para suas filhas, elas também tidas como generosas e prestativas. Mas houve um boato que se espalhou rapidamente pela cidade, dizendo que uma certa viúva de Milão costumava passar seus dias em áreas pobres da cidade a cuidar dos mais necessitados, dos enfermos e fazendo orações, além de pregação da palavra de Deus. Sônia tinha encontrado o caminho de Jesus há algum tempo. Seu objetivo era alcançar, com o auxílio da graça, aquele estágio de oração de quietude, ou seja, aquele estágio da alma em que a vontade humana já está inteiramente ligada à vontade de Deus. Ela foi agraciada com o dom de contemplar as grandezas celestiais. Ela soube educar admiravelmente as suas filhas no amor às virtudes cristãs, tornando essas meninas em verdadeiras discípulas incondicionais de Jesus Cristo. O significado do seu nome é uma variante na língua russa do grego Sofia. Por isso, quando falamos Santa Sônia ou Santa Sofia, estamos a falar, portanto, da mesma pessoa. O significado é o mesmo, ou seja, aquela que possui a sabedoria sagrada. As 3 filhas de Sônia foram batizadas com os nomes das virtudes cristãs. E na ocasião em que elas se mudaram para Roma, a mais velha se chamava Fé, tinha 11 anos. A do meio se chamava Esperança e tinha 10 anos. E finalmente a mais nova se chamava Caridade e tinha apenas 8 anos. Santa Sônia mereceu mesmo esse nome, pois ela soube transmitir os valores e as virtudes, e a alegria talvez seja a palavra ideal que revele um pouco da personalidade dessa forte e extraordinária mulher. Na capital do império, Sônia e suas filhas faziam questão de professar sua fé em Cristo publicamente. Elas frequentavam, por exemplo, as comunidades cristãs com bastante devoção e rapidamente Sônia se tornou conhecida pelo seu zelo cristão, pela sua fé e, sobretudo, pela sabedoria com que orientava suas meninas. Ela começou também a frequentar regularmente a casa das matronas, as matronas que eram aquelas senhoras romanas, mães de família, pessoas geralmente com muitos laços e contatos sociais. O teor dessas visitas era basicamente a mensagem de Jesus Cristo. Logo, todas essas mulheres queriam cada vez mais ouvir as sábias palavras da jovem senhora cristã. Mas Sônia sabia que estava sendo vigiada pelo Estado. Mesmo assim, o círculo de amizade de Sônia se expandia cada vez mais devido ao seu autêntico testemunho de vida e como uma imagem, isto é, o exemplo, vale mais que 1000 palavras, muitas mulheres romanas se convertiam a Jesus. Sônia e suas filhas sabiam que não podiam continuar fugindo para sempre. Ela sabia que o seu testemunho era altamente positivo e poderoso, mas talvez o que ela ignorava era que esse testemunho seria a sua principal dor de cabeça
e o maior sofrimento de sua vida. Os frutos da santidade de Sônia foram denunciados ao imperador Adriano. O que estava por trás das acusações era o fato de Sônia manter-se firme na resolução de não adorar os ídolos pagãos. Mas Adriano estava disposto a condenar Sônia e suas filhas, porém, antes ele queria conhecer essa família que tinha o hábito de praticar a bondade, até mesmo para com aqueles mais desprezados da sociedade romana. Descobriram então que elas foram levadas sem julgamento para o local do suplício e uma multidão foi até lá. Quando as santas virgens e sua mãe chegaram diante do imperador, todos os presentes ficaram maravilhados com a compostura delas, com a sobriedade, a serenidade e a dignidade. Pareciam até que elas iam para um feliz passeio pelo bosque e não para a tortura. E quando o imperador viu as 3 filhas de Sônia, ele ficou encantado com a beleza delas e quis adotá-las como suas filhas. Porém, tanto Sônia quanto as filhas recusaram isso veementemente. Adriano viu nesse gesto uma ofensa grave contra a pessoa do imperador e mandou que as meninas fossem torturadas em presença da mãe. Na verdade, o que o imperador queria mesmo era apenas um motivo para revelar seu plano macabro. Algumas pessoas que eram do círculo íntimo do imperador ousaram interceder por Sônia e pelas crianças, ressaltando suas virtudes e que elas só faziam o bem. Algumas dessas pessoas foram tidas mais tarde como suspeitas de pertencer ao cristianismo e por isso elas também tiveram que fugir de Roma ou ocultar sua fé. O imperador convocou a primeira menina, a mais velha, Fé, para que fosse torturada na presença da mãe. Adriano pediu que a menina oferecesse sacrifícios à deusa Diana, mas a menina permaneceu inflexível. Então ela foi despida, amarraram suas mãos e pés e foi cruelmente chicoteada pelos soldados. Sônia, que estava presa por um grupo de soldados, se debatia em vão para ir ao auxílio de sua filha. Ela gritava e implorava para a humanidade do imperador. Lembrou a todos os presentes ali de que aquelas meninas eram apenas crianças, eram as suas crianças. Mas o imperador se fez de surdo diante dos apelos da mãe, e entre sorrisos de escárnio e injúria, ele ordenou que esmagassem os tornozelos e os cotovelos da menina com fortes marteladas. E assim foi feito, e mesmo tendo seu corpo irreparavelmente marcado pela violência, para espanto de todos ali presentes, Fé não se queixava e não prestou adoração ao ídolo pagão. E isso, de certa forma, era visto com admiração e também uma blasfêmia. Então, não satisfeitos com a flagelação até aquele momento, os soldados dilaceraram os seios da menina, abrindo feridas profundas em sua carne juvenil. E nesse momento, o que aconteceu está para além da compreensão mental da maioria daquelas pessoas ali. Aconteceu que nas feridas do corpo de Fé, ao invés de sangue, brotava leite. E nas feridas de seus seios, ao invés de leite, brotava sangue. O povo, vendo que este milagre era o atestado de inocência da jovem menina, temeu que uma desgraça caísse sobre suas cabeças e que fossem mais tarde amaldiçoados pelos céus. Então a multidão se voltou contra o imperador, que agia injustamente. Mas a menina Fé, em seu suplício, dirigiu seus olhos para sua mãe, mostrava-se feliz por poder sofrer tudo aquilo por seu amado Senhor Jesus. E o imperador, cheio de ódio, ele mandou que colocassem a menina sobre uma grade de ferro incandescente, mas o fogo não queimou a menina. A multidão, os carrascos e o imperador, ninguém entendia o que estava acontecendo. Ninguém entendia por que os castigos e torturas não feriam a menina. Então, jogaram a criança dentro de um caldeirão cheio de óleo e cera fervendo. E de novo ela saiu ilesa milagrosamente e ouviu-se um murmúrio de assombro entre a multidão. Finalmente, Adriano mandou que ela fosse decapitada e foi dessa forma que a menina Fé entrou na vida eterna. Seu corpo sem vida ficou ali mesmo jogado. Enquanto isso, os olhos do imperador se voltaram imediatamente para as outras 2 meninas, Esperança e Caridade. Elas foram torturadas com os mesmos tormentos de Fé e Esperança, por exemplo, foi despida e lentamente introduzida numa caldeira de betume derretido, e quando já estava prestes a receber o golpe final do carrasco,
permaneceu firme em sua fé e não dobrou seus joelhos diante dos ídolos romanos. Por isso, ela foi jogada também no caldeirão de óleo fervendo. Como nada lhe acontecera, Adriano ordenou que ela também fosse decapitada. Santa Sônia, porém, permaneceu firme, dando forças à filha mais nova, Caridade. Ela tinha apenas 8 anos e impressionou a todos com a sua determinação e firmeza. Ela também não se dobrou diante dos ídolos e, assim, foi terrivelmente torturada como suas irmãs. E como ela saiu ilesa de todas as torturas e todos os suplícios, todos ficaram assombrados na multidão. Porém, ela foi decapitada e Sônia tinha agora diante de si um coração totalmente partido pelo pior de seus tormentos. Ela assistiu a tudo com os olhos voltados ao céu, na certeza de que suas filhas já contemplavam a visão beatífica concedida aos mártires da fé. Naquela noite inesquecível, essa mãe, iluminada por uma graça sobrenatural, tomou uma atitude que muitos ali não compreenderam bem. Ela ergueu a cabeça ao céu e bendisse a Deus em voz alta. Mas os inimigos de Sônia esperavam o desfecho dessa noite com o martírio da própria Sônia. Porém, o imperador tinha algo muito mais cruel em sua mente. Ele ordenou que a mãe ficasse viva para sofrer todos os dias a morte das filhas. E Sônia foi obrigada, por ordem do imperador, a recolher e sepultar os corpos de suas filhas em um local afastado da cidade. Consumida pela dor, Sônia seguiu sua vida, arrastando milhares de pessoas ao cristianismo, e seu testemunho na época extrapolava as paredes de Roma e já se fazia chegar por todo o império. E todos os dias ela ia orar junto à sepultura das filhas. Da última vez que lá esteve, ela exclamou do fundo do seu coração: minhas filhas muito amadas, o que eu mais quero agora é estar com vocês. Alguns dias depois, no dia 30 de setembro do ano 130, Sônia foi encontrada morta em sua cama. Notaram que ela estava com um aspecto sereno, em seu rosto a certeza de quem perseverou até o fim e atravessou finalmente o vale de lágrimas para desfrutar a plenitude da paz. Seus amigos cristãos sepultaram seu corpo na mesma sepultura em que estavam suas filhas. Por amor a Jesus, ela perdeu todos os seus bens, sua liberdade e também a própria família. Porém, mais tarde, a igreja vai reconhecer que, mesmo não tendo sido mártir em seu corpo físico, Sônia viveu o martírio ao ter suas entranhas maternais dilaceradas ao presenciar suas filhas torturadas e mortas por causa de Cristo. Esse, sem dúvida, é um sofrimento esmagador para uma mãe e, mesmo assim, ainda teve forças para fortalecer a fé de suas 3 meninas para que elas não renegassem a Jesus Cristo. Sônia tornou-se uma das santas mais populares da igreja, tanto no Oriente quanto no Ocidente, e hoje ela é lembrada como protetora das viúvas e das mães, além de ser considerada também heroína da cruz, que foi habitar a glória eterna na companhia dos anjos. Quanto ao imperador Adriano, soube-se que ele terminou seus dias como um homem amargurado e cheio de remorsos por ter sido incompreensivelmente injusto no caso daquelas santas crianças. E não só isso, fantasmas do passado lhe atormentavam o espírito todos os dias, trazendo à sua memória o abuso de poder e outros tantos crimes cometidos contra os seguidores de Cristo.